Fala galera, beleza? Moçada, vamos fazer uma rápida análise dessa prova de geografia da Universidade Estadual do Ceará, realizada hoje, tudo bem? A prova ela foi entre um nível mediano e baixo, né? É uma prova bem distribuída, bem elaborada, bem verdade, né? Cobrando temas bem variados, né? A primeira questão ele fala sobre fontes de energia, um tema muito importante, a UES sempre gostou dessa temática, fala sobre fontes renováveis, né? Lembrando a importância das fontes renováveis no ano em que se fala sobre os 50 anos do despertar da consciência do meio ambiente. Na questão 2, ele fala sobre geologia, sempre clássica e cobrada na prova da UES, né? Ele fala bem sobre a questão conceitual das rochas magmáticas, tá? As rochas ígneas, tá? Ela faz uma análise interessante sobre a rocha magmática vulcânica de Fernando Noronha e as rochas encontradas no entorno da cidade de Fortaleza. Na questão 33, ela fala sobre a formação da bacia amazônica, né? A grande bacia amazônica, cuja nascente está na Cordilheira dos Andes, né? Fica sempre entre três grandes divisores de água, Andes, Guianas e o Planalto Central, tá? Então, uma questão muito bem elaborada, o aluno tinha que tomar um certo cuidado com a parte conceitual, tá? Mas nível mediano, fácil. Questão de número 34, essa foi uma questão bem fácil, pessoal, em que o aluno ele precisaria apenas ter aquela velha noção latitudinal, né? Zonas de baixa latitude, florestas tropicais, médias latitudes, né? Onde você tem as florestas temperadas, fazer aquela análise entre áreas medianas e baixa latitude, onde o aluno tinha que saber a questão das médias, baixas latitudes com relação à média térmica, com relação à umidade, com relação à biodiversidade, à estratificação, né? De alto porte, médio porte, baixo porte, enfim. Questão bem facinho, questão básica para vocês. A questão de número 35, ele fala sobre o Estado, né? A ideia do que é exatamente um realismo político, por exemplo. O que é o realismo? É aquilo que é desenvolvido geopoliticamente nas relações de poder entre Estados, né? E o texto ele foi bem feliz quando ele fala que um Estado, muitas vezes, para representar a ideia, para representar exatamente os anseios da sua nação, ele muitas vezes ele coloca de lado a questão sobre os direitos humanos, a questão ele relativiza, por exemplo, a questão da democracia. Então, o realismo político é a forma de atuação no cenário internacional de um Estado, tudo bem? No ano em que a gente está vendo a crise com a Ucrânia, a gente vê a ideia exatamente das relações de poder estabelecidos entre os dois grandes lados, né? Nessa nova Guerra Fria 2.0, como assim vem sendo designada, né? Onde a guerra, a questão dos princípios humanitários, enfim, muitas vezes é colocada de lado. A questão 36, ela fala também da crise ucraniana, né? Também não, desculpa, particularmente sobre a crise ucraniana. Aí você vai entender o seguinte, o que está em jogo naquela guerra, pessoal? Os interesses da OTAN em expandir sua linha de poder e influência, né, absorvendo o território ucraniano e, ao mesmo tempo, a resistência da Rússia, que vê a Ucrânia como um território tampão, né, desejando assim conquistar a região de Donbás, a região exatamente da Crimeia, como parte exatamente de defesa nacional, como segurança de fronteira. Então, que conceitos estão em jogo? Território, a estrutura de poder fronteira e a ideia de expansão, que é a conquista russa na região de Donbás, a região da Crimeia, enfim. Então, uma questão fácil para você trabalhar. A questão 37, ele relaciona a Copa do Mundo, aquilo que eu sempre digo, anos de Copa do Mundo. Sempre tem questão relacionada à Copa, às relações de poder, ao Estado que vai sediar a Copa, enfim. Aqui ele fala basicamente sobre a questão da globalização e do multiculturalismo, né? A globalização, a redução do tempo e espaço, né? É o espaço de circulação, de fluidez, de ideias, de conceitos, de culturas, oportunidades de conhecer, de interligar, de integrar, enfim. E a questão de número 38, ele fala sobre a urbanização, né, atingida em 2007, segundo a Organização das Nações Unidas, né, e as perspectivas do que é essa urbanização. Lembrando que o conceito técnico de urbanização, né, ele oscila de país para país. Não existe um critério universalizado nesse caso. Tudo bem? Então, a prova da UES, pessoal, é uma prova bem distribuída, uma prova muito bem elaborada, boa, certo? E que eu tenho certeza que você que está aí em casa deve ter se dado muito bem nessa prova.
Tranquilo? Forte abraço a vocês. Tchau, tchau e até mais ver.